Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. O retorno à Bíblia Sagrada. O segundo grande desafio da Assembleia de Deus no Brasil. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a inteligível, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie na administração desta mensagem. Amém. Os desafetos da Assembleia de Deus no Brasil dizem, entre outras imprecisões, que somos um movimento à procura de uma teologia. Na verdade, somos uma igreja cuja excelência bíblica, doutrinária e histórica não pode ser contestada. Por esta razão, hei de protestar sempre contra semelhantes ataques, porquanto nossos opositores, não gostaria de chamá-los de inimigos, jamais se deram ao trabalho de, ao menos, examinar nossos alicerces doutrinários à luz da Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Além disto, os fundamentos bíblicos que nos sustentam a peregrinação rumo a Jerusalém Celeste acham-se muito patenteados em nosso credo, declaração de fé e no farto material que, desde a nossa fundação, em 18 de junho de 1911, vimos produzindo sob a iluminação do Espírito Santo. Aliás, nossas revistas de escola bíblica dominical são reconhecidas ainda, não apenas por sua didática, mas, notadamente, por sua biblicidade. Quanto às heresias que brotam em nossos redis, repelimos-las através do exercício da sã doutrina. Destacamos a propósito que um de nossos pais fundadores, Daniel Berg, nascido em 1884 e falecido em 1963, era um esforçado e notório colportor da Bíblia Sagrada. Enquanto evangelizava, distribuía exemplares das Escrituras nas regiões mais distantes e ignoradas de nossa pátria. Conquanto ainda bíblicos, já faz algumas décadas que, sem o percebermos, começamos a perder essa tão sublime excelência apostólica. A biblicidade que, desde o nosso estabelecimento, caracteriza-nos como povo de Deus e Igreja de Jesus Cristo. A cada dia, a situação torna-se mais urgente e clamorosa. Assim sendo, temos de voltar de imediato à Palavra de Deus e ao Deus da Palavra. Comecemos então por definir dogmaticamente as Santas Escrituras. Tópico 1. A urgência de uma definição correta da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Sagrada Bíblia é inspirada, inerrante, infalível, completa, suficiente, soberana, perfeita, inteiramente clara e inteligível, sempre atual e eterna Palavra de Deus. Ao contrário do que ensinam os liberais, ela não se limita a conter a Palavra de Deus.
Antes e acima de tudo, ela é comprovada e muito assertivamente a palavra do Deus único, vivo e verdadeiro. E contraditando o que lecionam os neo-ortodoxos, a Bíblia não se torna a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro com o Senhor Jesus. Quer isto aconteça, quer não, ela é e continuará a ser eternamente a sublime e única Palavra de Deus. Isto posto, não aceitaremos as definições que nos querem empurrar a academia pós-moderna e os seminários que, afinando-se pelo método histórico crítico, já não têm a Bíblia Sagrada como a palavra viva e eficaz de Deus, conforme descrita na Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. Se já sabemos, pois, como definir biblicamente a Bíblia Sagrada, empenhemo-nos por tornar nossos púlpitos, outra vez, genuinamente bíblicos. Segundo tópico: a urgência de um púlpito genuinamente bíblico. Esdras, o notável doutor da lei divina, sabia que somente a partir de um púlpito bíblico e corajoso poderia levar os egressos do cativeiro babilônico a uma profunda conversão ao Deus de Israel. À vista disto, o nobilíssimo sacerdote pôs-se em uma plataforma de madeira a fim de proclamar a palavra de Deus, segundo o fiel registro do texto sagrado. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema e Anaías e Urias e Ilquias e Maazéias, e à sua mão esquerda Pedaías e Misael e Malquias e Azum e Asbadana e Zacarias e Mesulam. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Neemias capítulo 8, versículos 4 e 5. Assim, num púlpito verdadeiramente bíblico, Esdras levou seu povo a um notável avivamento espiritual naquele desafiador e angustiante século V antes do nascimento de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Se almejamos verdadeiramente biblicizar nossos púlpitos, a exemplo do que fizeram nossos pais fundadores, tomemos as seguintes medidas com urgência, ardor e máxima coragem. Antes de tudo, atenhamo-nos exclusivamente à mensagem da cruz, como fez o irmão Paulo ao evangelizar os coríntios. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 2. Logo, purguemos nossos púlpitos de modismos e tralhas como as teologias progressista, da prosperidade e a do coaching. Confissão positiva, autoajuda e outras misérias urdidas no inferno. Outro sim, ouçamos a exortação do santo apóstolo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito capítulo 2 e versículo 1. Se de fato estamos cientes de que já nos encontramos na última hora de nossa jornada terrena, que os obreiros do Senhor pastoreemos suas ovelhas e cordeirinhos, tendo por alicerce a sã doutrina das Escrituras Sagradas. Alimentemos os redimidos com os ensinos autênticos da Palavra de Deus. Realcemos sem demora
a doutrina da santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Além disto, alertemos os fiéis com respeito ao arrebatamento da igreja, como o próprio Cordeiro adverte-nos. Atentemo-nos. Certamente cedo venho. Apocalipse capítulo 22 e versículo 20. E por fim, tenhamos como parâmetro a ação apostólica do doutor dos gentios junto aos anciãos de Éfeso. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, versículos 26 e 27. Portanto, ensinemos integralmente a Bíblia Sagrada ao rebanho que nos confiou o sumo pastor. Ministremo-lhe ambos os testamentos, todos os seus livros, e repassemos-lhe todos os seus capítulos e versículos, porque toda ela é indispensável aos santos do Cordeiro. Mas, para que isto ocorra, é urgente que nos empenhemos por um ministério genuinamente bíblico. Terceiro tópico: a urgência de um ministério genuinamente bíblico. A fim de que a Bíblia Sagrada seja ensinada de maneira genuína à Igreja de Cristo, faz-se urgente que tenhamos um ministério também genuíno, de conformidade com as exigências do Cristo da Igreja. Deste modo, não sejamos precipitados na ordenação de obreiros. Ouçamos o apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 21 e 22. Que cada uma de nossas ordenações seja precedida pela voz do Consolador Divino, segundo o proceder da Igreja Apostólica. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Que nossos pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos sejam escolhidos sempre através deste rigoroso e muito necessário critério estabelecido pelos apóstolos e anciãos da Igreja em Jerusalém. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6 e versículo 3. Além disso, requer-se de todos eles, indispensável e obrigatoriamente, o batismo com o Espírito Santo, cuja evidência inicial não mudou. Continua a ser o falar noutras línguas, de acordo com o registro sagrado. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 e versículo 4. Que nenhum deles, por fim, seja faltoso no que tange às exigências espirituais, morais e pessoais mencionadas pelo irmão Paulo na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3. Sendo os membros do Santo Ministério selecionados a partir das reivindicações da Bíblia Sagrada, nossos ministérios serão mais sadios, nossas convenções mais fraternais e santas,
E, acima de tudo, nossas igrejas hão de ser pastoreadas de conformidade com o modelo que encontramos em Jesus Cristo, nosso amado sumo pastor. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 4. Que nossos rebanhos e redis, pois, sejam apacentados de acordo com a palavra de Deus, e não segundo modelos empresariais, seculares e mundanos. Mas, para que isto ocorra, é mistério urgente que nossos seminários sejam genuinamente bíblicos. Quarto tópico: a urgência de seminários genuinamente bíblicos. Tenhamos sempre em mente esta proposição que jamais deixou de ser bíblica. A verdadeira teologia, bíblica, apostólica e evangélica, tem de ser feita no âmbito da Igreja de Cristo, sob a supervisão dos homens que o próprio Deus chamou ao ministério da palavra, consoante ao que escreve o santo apóstolo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Assim sendo, que os nossos seminários, a partir de agora genuinamente bíblicos, prestem contas à Igreja de Cristo e não a uma repartição governamental como o MEC. Que sejam livres do mundo e algemados ao Cordeiro de Deus. Afinal, nossos educandários também fazem parte da Igreja. Outro sim, que nossas instituições de ensino teológico interpretem a Bíblia Sagrada por meio da chave hermenêutica utilizada por Nosso Senhor, conforme o registro muito cuidadoso de Lucas. Prestemos atenção. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24 e versículo 27. Vê-se, pois, claramente que Jesus interpretava a Bíblia Sagrada através da própria Sagrada Bíblia. Dito isto, execremos de nossos seminários e gabinetes de estudo o método histórico crítico, cujo único objetivo é enfraquecer e desconstruir o texto sagrado. Ademais, tenhamos precaução com a falácia dos que ensinam que a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. Na verdade, o que pretendem os tais mestres e doutores com esta dialética nociva é contrapor Cristo aos santos profetas e apóstolos, como se, na palavra de Deus, houvesse disputas e contradições. Conforme já vimos, a chave exegética utilizada e também exemplificada e recomendada por Jesus, o mestre dos mestres, é precisamente esta. Na interpretação da Bíblia, usemos a própria Bíblia, porquanto a Bíblia auto-interpreta-se. Nesta peleja, instemos junto às sociedades bíblicas,
para que, cientes de sua missão, esmerem-se em traduções e revisões da Bíblia Sagrada genuinamente bíblicas. Menos que isto é inaceitável. Quinto tópico: a urgência de traduções e revisões da Bíblia Sagrada genuinamente bíblicas. Tendo em vista que a teologia genuinamente bíblica tem de ser feita no âmbito da Igreja de Cristo, igual critério precisa ser aplicado às traduções, versões e atualizações linguísticas das Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Aliás, respeitante ao texto sagrado, requer-se ainda mais critério, prudência e vigilância, porquanto estamos a tratar com a palavra do Deus único, vivo e verdadeiro. O processo de tradução da Bíblia Sagrada não é uma atividade meramente acadêmica, nem pode ser feita sem a supervisão da Igreja de Cristo. Por conseguinte, aparelhemo-nos a fim de acompanhar os trabalhos das instituições encarregadas de traduzir, verter e atualizar linguisticamente as Escrituras. Doutra forma, corremos o risco de ter um texto que, desconstruído e adulterado, acarretará sérios prejuízos à sã doutrina e à santíssima fé. Estejamos muito vigilantes, porque o maior projeto de Satanás é destruir por completo a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível, completa, suficiente, soberana, perfeita, inteligível, sempre atual e eterna Palavra de Deus. Enfim, sem a Bíblia Sagrada, não poderemos continuar a nossa peregrinação a Jerusalém Celeste, onde o amado esposo aguarda-nos. Tópico 6. A urgência de uma peregrinação genuinamente bíblica a Jerusalém Celeste. Uma vez mais, ouçamos a exortação do Santo Apóstolo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Não tarda o dia em que, ao completarmos a peregrinação terrena, iniciaremos a fase eternal de nossa existência junto ao Santo, Imaculado e Eterno Cordeiro. Até lá, sejamos piedosos e santos, conforme recomenda-nos a Palavra de Deus. Que os nossos usos e costumes sejam bíblicos, sadios e louváveis diante de Deus e perante os homens. Conscientizemo-nos de que é necessário e possível termos uma vida santa e irrepreensível, conforme exige-nos a Bíblia Sagrada. Voltemos à Palavra de Deus. Leiamo-la cotidianamente. Pratiquemo-la em nosso dia a dia. Que a Igreja de Cristo peregrine sempre em consonância com os santos profetas e apóstolos de nosso Senhor. A Bíblia Sagrada é soberana, porquanto ela é a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e Criador do ser humano. Agradeço-te, ó Deus, pela salvação de nossas almas.
pela convicção de vida eterna. E, acima de tudo, agradecemos-te pela Bíblia Sagrada, a tua inspirada, inerrante e infalível palavra. Dá, Senhor, que a leiamos cotidianamente e que cotidianamente pratiquemos-la. E que a nossa amada Assembleia de Deus volte incondicionalmente à tua palavra, para que avivemos o nosso país e evangelizemos o Brasil e o mundo sem impedimento algum. E que, através da tua palavra, sejamos mais puros e santos e aguardemos em vigilância e oração a volta do teu Filho, o Santo e Imaculado Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.